nós hoje veremos a parábola do amigo à meia-noite. E a nossa proposta hoje, esse ensinamento de Jesus, vai falar a respeito de oração. Mas antes de ler o texto, eu preciso explicar um detalhe para vocês. O texto, ele não é longo, mas o texto, ele é muito, muito profundo. Dessa forma, eu preparei o meu sermão aqui, mostrei para a Natália falou, mas você vai falar tudo isso? Então eu tenho aqui 5 folhas, o Rafael estava quase guardando na Bíblia dele ali. Eu não vou falar 5 folhas, senão eu precisaria de 1 hora aqui para mais. Então nós vamos seguir aí no nosso padrão de 20, 25 minutos. Vou fazer talvez, se Deus assim permitir, a primeira parte do sermão hoje e depois na outra semana eu falo das promessas. Então o texto está dividido em 2 situações: a parábola com as suas aplicações, e isso pelo menos eu deixarei bem alinhado, e depois as aplicações e promessas de Jesus. Quando você lê comigo o texto, você vai entender do que eu estou falando. Lucas 11, a partir do versículo 5 até o versículo 13, diz assim o texto sagrado: e ele quem? Jesus. Jesus prosseguiu dizendo: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará aquilo que você precisa por conta da sua insistência. Em algumas versões, por conta da sua importunação. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todos aqueles que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos aqueles que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam comigo. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou, se ele lhe pedir um ovo, você vai lhe dar um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que texto lindo, profundo, inspirador para nós. Permita, ó Deus, que esse texto ecoe na nossa mente agora, que essa tua voz passe pela nossa mente, e durante a nossa semana, até o próximo encontro como igreja, possamos ficar pensando, refletindo nessa palavra. Que teu Espírito Santo venha reverberar essa palavra em nossa mente, em nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então o tema que você talvez tenha pensado aí meio diferente, a parábola do amigo à meia-noite. Nós seguimos estudando então as parábolas do Senhor Jesus dentro do livro de Lucas e buscando uma compreensão dos seus ensinos e das suas aplicações para o nosso tempo, para a nossa vida, nesse momento histórico no qual nós estamos inseridos, né? Seus primeiros ouvintes provavelmente entenderam. Algumas vezes Jesus falava por parábolas de uma maneira um pouco mais enigmática. Nessa aqui não é tão difícil a compreensão, o entendimento. Jesus vai usar essa situação de um amigo que vai à casa de um companheiro, de um vizinho, bate nessa casa à meia-noite, e certamente isso fazia parte da cultura, como eu pretendo explicar para vocês daqui a alguns instantes. Então, essa parábola, basicamente, ela é de fácil entendimento. No entanto, as suas verdades ou as suas colocações conceituais a respeito
respeito de Deus, da oração e também das promessas de Deus, são conceitos extremamente fundamentais para a nossa caminhada de fé, eu diria imprescindíveis para a nossa jornada de oração. Então aqui Jesus está nos ensinando, saúde aí, sobre oração e falando da persistência na oração. Então essa parábola está linkada ou ligada com o texto que vem antes da parábola. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar, por exemplo, aí no versículo 1, quando Jesus estava orando num determinado lugar, essa informação de Lucas, e os seus discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, ensina-nos a orar. Como eu já disse, quando eu preguei nesse texto, eu acho muito curiosa, muito profunda essa fala dos discípulos, porque basicamente eles não pedem senão uma vida poderosa por meio da oração. Eles poderiam pedir o poder da cura, do milagre, do exorcismo, podiam pedir o poder de multiplicar pães, o poder de curar as pessoas, de ressuscitar mortos, mas eles pedem o poder que Jesus tinha na sua vida de oração. E veja aqui, quem está descrevendo isso para nós é Lucas, o médico, e como nós já dissemos em outros contextos, Lucas, o médico, sabe que para uma boa saúde, inclusive emocional e espiritual, nós precisamos orar, nós precisamos entender que a oração faz parte da nossa comunicação com Deus, no sentido religioso, mas também no sentido cognitivo, mental. Isso traz para nós um refrigério, isso traz para nós uma bonança na nossa saúde emocional, e todas as pesquisas, todas as análises da psiquiatria e também dos psicólogos, eles estão falando muito na espiritualidade, dessa busca com o transcendente, dessa jornada que eles chamam uma jornada espiritual, para que as pessoas possam ter um tempo de meditação, de oração, e nós temos esse privilégio imenso, e por vezes nós descartamos esse privilégio ou desprezamos o privilégio de orar e de buscar a presença do nosso Senhor, ao passo que os discípulos, depois de caminharem com Jesus, não queriam nada além do que a vida de oração de Jesus. E aqui então eu posso já começar a fazer algumas aplicações, porque se Adão, o primeiro homem, falhou em orar e em manter o seu relacionamento com Deus, lembrando que em Gênesis o autor bíblico vai dizer que Deus vinha todo dia, na viração do dia, para conversar com Adão. Então Adão prefere tomar conta da sua vida sem Deus e despreza a sua jornada de oração, e ele peca. Então, se o primeiro Adão decide viver sem oração, Jesus, segundo a teologia paulina, o segundo homem, veio nos ensinar que essa relação com Deus, ou essa relação por meio da oração, é fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde mental e para a nossa sanidade mental. Quem está dizendo isso para nós é um médico, e esse médico, Lucas, vai narrando como Jesus depositava todas as suas preocupações, suas demandas, tudo ele colocava diante do Senhor. Então o evangelista Lucas está mostrando nos seus escritos que Jesus priorizava esse tempo de oração. Aqui nesse contexto, Jesus está ensinando seus discípulos a orar o Pai Nosso, que eu também já expliquei: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão para esse dia, que é a questão do maná, o cuidado de Deus, o Deus que está providenciando, o Deus que está suprindo. Ele vai falar a respeito do perdão dos pecados: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, nos livre do mal, nos livre do maligno. Essa oração de Jesus, nessa sociedade como a nossa, talvez a gente precisava recuperar mais essa temática da oração. O Ministério Infantil, por exemplo, tem batido nessa tecla, né? Você tem orado pelo seu filho, peça que Deus livre seu filho do mal, a sua filha adolescente, que Deus livre ela do mal, que Deus livre o nosso casamento do maligno, dos dardos inflamados, que Deus livre a nossa igreja de pessoas maldosas. Então, nos livre do mal. E aí então
nós temos Jesus levando os seus discípulos para essa reflexão. Eu gosto de um teólogo chamado Riley, e o Riley diz o seguinte: a oração é o fundamento do nosso cristianismo prático, faz parte das atividades diárias da nossa vida espiritual. Então, em outras palavras, a oração, o nosso relacionamento, é como a gente mostra a nossa devoção, eu diria até a nossa doutrina, as nossas perspectivas bíblicas, tudo aquilo que nós temos de prática do cristianismo. Porque o que é o cristianismo se não uma jornada, uma vida de oração com Deus, esse nosso relacionamento? E a gente vai vendo como a igreja em Atos vai vivendo essa experiência de oração, como Paulo e os demais apóstolos vão vivendo uma caminhada com Deus de oração, como João na ilha de Pátimos recebe no domingo a revelação de Deus do Apocalipse por meio de oração, e como a oração, esse relacionamento profundo com Deus. E Jesus aqui está contando essa parábola para nos ensinar ou mostrar para nós a perseverança na disciplina da oração. Eu já tenho dito isso em alguns momentos aqui na igreja, que nós precisamos ter a disciplina. Disciplina, se você ainda não entendeu, eu te explico novamente. Disciplina vem da raiz grega discípulo, e o discípulo precisa ter a mesma disciplina do seu mestre, ou seja, ele precisa disciplinar seu coração, ele precisa criar hábitos para o seu coração. Eu me lembro quando criança, minha mãe me colocou no judô, para fazer judô, eu acho que era para o Seisei bater um pouco em mim, para dar uma amansada em mim. Eu acho que era por isso. E aí, eu me lembro que uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi na vida com aquele meu sensei, o Jaime, foi disciplina. Aquele japonesinho, baixinho, menor que eu, ele é maior que eu, menor que eu, tinha 1,50. Mas pensa no homem forte, ele ensinou a gente a contar até 100 em japonês, eu não me esqueci agora. Mas tinha que ter disciplina, todo dia tinha que chegar e cumprimentá-lo, todo dia tinha que amarrar o kimono e colocar a faixa do mesmo jeito. Tinha sempre um momento ele chamava de meditação, era disciplina, era um negócio assim, completamente rigoroso. E algumas vezes, eu que gostava de bagunçar, muito agitado, parecido com o Timóteo, né? O Timóteo que é parecido comigo, eu gostava de liberdade, ele colocava eu no esquema. Aquilo é disciplina. Nos primeiros dias eu fiquei doido, queria fugir, não queria ficar trancado, com horário, com regra. Mas ali ele me ensinou o que é disciplina. Disciplina é ser como o mestre, é ser um discípulo, é ter uma vida completamente regrada. Então, o que eu estou querendo dizer? A jornada nossa de oração tem que passar por disciplina. Se você não disciplinar a sua agenda e falar assim, eu vou separar um tempo para oração, você separa tempo? Não separa. Quando você vê, chegou o final do dia, e para não ficar muito constrangedor, você faz uma oração antes de dormir. É verdade ou não é? Se você não separar um tempo para orar, você não vai orar. Se você não começar a orar, você não vai orar nunca, porque você não vai aprender a orar. Aí tem pessoas que falam o seguinte, pastor, como que eu faço para ter muito prazer e gostar de orar? Você tem que amar a Deus, e amando a Deus, você tem que dedicar tempo a Ele, até você entender que o que importa na vida cristã também é orar sem cessar. Enquanto você está vivendo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está nas suas atividades, você está em plena comunhão com Deus. É isso que Jesus está mostrando. Agora, nós não podemos fazer votos ou começar uma agenda de oração e depois parar. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, é muito fácil começar num programa de oração, começar com um propósito de oração, o difícil mesmo é perseverar. E essa parábola está contando para nós sobre perseverança. A questão aqui é perseverar. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, o Senhor pode nos ensinar a orar? E aí Jesus vai contar essa parábola, ele vai falar o seguinte, olha, tinha um rapaz, tinha um amigo, e ele vai falar sobre a perseverança.
Tem que falar bem devagar, pausado, para a gente ver se assimila esse conteúdo. Por exemplo, quando nós passamos por um momento difícil na nossa vida, a gente fala o seguinte: vou fazer um propósito de oração, vou orar por esse pedido. Aí você está passando uma luta, você dedica um tempo para orar sobre aquilo. A pergunta é, depois que você recebe a sinalização do Senhor, que Deus te abençoe, você continua separando aquele tempo para orar? Você cria essa disciplina, você tem perseverança. Ou, por exemplo, você tem um pedido do seu coração, talvez que é algo íntimo, que é algo de foro íntimo, que é algo que tem a ver com as suas ambições, percepções, algum sonho, enfim, é algo que está dentro do seu coração e você já nem ora mais por aquilo. Você já perdeu o fôlego, você já perdeu a vivacidade de orar por aquilo. Foi tão interessante acompanhar a minha mãe, por exemplo. Minha mãe tem uma memória que eu acho um negócio do outro mundo. E eu acho um negócio do outro mundo. E depois eu fui ver que eu sou mais parecido com a minha mãe do que eu imaginava. Mas quando eu era adolescente, eu estava com a minha mãe, a gente chegava, por exemplo, num supermercado, numa loja lá em Rio Claro, ela encontrava com uma pessoa e ela falava assim: oi fulana, como que vai a sua mãe? Inclusive eu saí com ela ontem, aconteceu isso, né? Oi fulana, como vai a sua mãe? Aí a pessoa falou: tudo bem, e a sua sobrinha? Aí encontrava com outro rapaz lá: meu filho, e o seu tio que está internado? Então ela lembrava. E uma vez eu estava com a minha mãe, não sei se ela se lembra disso, e ela perguntou para uma pessoa, falou assim: e o fulano de tal que estava doente? Não lembro qual que foi a situação, sei que ela perguntou para a pessoa um pedido de oração que a pessoa fez para ela. E minha mãe estava orando pelo pedido de oração da pessoa, e a própria pessoa que fez o pedido para minha mãe nem lembrava mais de orar. Eu falei: mãe, você está orando por um pedido? Eu era adolescente, né? Que a pessoa, nem a pessoa que pediu é perseverante, você está perseverando. E lá naquele dia minha mãe me ensinou: meu filho, deu para mim um pedido, eu vou guardar o pedido. Isso é perseverança. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós esmorecemos no meio do caminho e deixamos de orar a Deus e não temos essa expressão do quê? Perseverança. Hoje nós colhemos alguns frutos como igreja de irmãos e irmãs que oraram há 10, 15 anos atrás, que foram perseverantes lá atrás. E nós hoje não queremos perseverar em oração pelo futuro da igreja, pela nossa nação, pelos novos obreiros que Deus tem levantado. Não queremos perseverar em oração pelo avanço da comunidade, da igreja, do reino de Deus. Quando a gente fala de oração, falar de novo, orar, é mesmo, porque a vida cristã é uma vida de oração. Como diria um mestre da espiritualidade, é uma vida orante. E você está orando enquanto você está caminhando. E aí Jesus conta essa parábola e fala o seguinte: um homem, à meia-noite, recebe um outro na porta da sua casa, pedindo 3 pães. É tão interessante isso, né? À meia-noite. E o povo do Oriente Médio vai dizer para nós que a hospitalidade, receber bem uma pessoa, era algo extremamente importante. A recepção ou acolhimento de uma pessoa era sinal de hospitalidade e amor. Então, toda pessoa precisava receber alguém bem. Era uma tradição das famílias deixar alguns pães para os viajantes, porque as pessoas iam caminhando lá no lombo dos animais e precisavam de um abrigo. Então, era comum as famílias daquele tempo receber alguns viajantes. Então, ao invés de comer vários pães a mais, o que o pai tinha que fazer? Segurar a alimentação dos filhos. Falou: opa, vai que chega um viajante. E aí, se eu estivesse lá, eu ia falar assim: mas se o viajante não passar? Aí o meu pai certamente ia falar assim: põe o pão na chapa amanhã e come amanhã, mas esse aqui é do viajante. Então, veja que Jesus está falando dessa realidade. Agora, a hospitalidade era um dever fundamental, o anfitrião tinha que dar de comer ao viajante e tinha que se sentir honrado do viajante escolher aquela casa. Agora, a ausência de cuidado, de ajuda e
hospitalidade era uma grosseria, era uma falta de respeito, era uma falta de civilidade, e no contexto do primeiro século, para os judeus, não receber bem alguém era uma desonra a Deus, porque a pessoa poderia estar recebendo um mensageiro de Deus. Isso também poderia ser uma grande lição para nós. Será que nós recebemos bem? Será que nós acolhemos bem as pessoas? Será que nós temos o hábito de cuidar das pessoas? E toda família que pudesse acolher um viajante, certamente tinha que ter ali a hospedagem, uns pães, um pernoite, talvez uma bacia ali para lavar os pés do viajante. Agora, Lucas, um médico, e talvez agora seja uma provocação no sentido mais de cuidado com a nossa saúde, Lucas, o médico, diz que esse homem pediu quantos pães? 3 pães. E aí então fui fazer a lição de casa. Os médicos naquela época já recomendavam que uma pessoa não podia comer mais do que 3 pães. Então é melhor deixar 3 pães para alguém chegar. Lembrando que aquele pão naquela época é diferente desse pãozinho francês que a gente come. Mas a ideia é o seguinte: deixar 3 pães. Eu, quando era mais novo, eu comia muito pão. E eu estava fora desse padrão. Está errado. Se eu comer mais do que 3, segundo o Lucas aqui, falou: está exagerado. Guarda um pouco para o estrangeiro. Guarda um pouco para o viajante. E aí o homem começa a se justificar. Ele não vai à porta. O fato dele não ir à porta já é um descaso, uma questão de logística também, porque naquela situação no primeiro século, a casa tinha apenas um quarto, ou um cômodo só, uma única porta. As crianças e os adultos não tinham camas, como nós temos hoje, eles dormiam em esteiras, ou seja, no chão. Esse pai, provavelmente, pelo que diz o texto, deveria ter muitos filhos, então para ele sair do seu lugar e chegar até a porta, ele teria que passar entre as crianças, e isso ia fazer muito barulho. Então o que ele diz? Ele responde lá de dentro, falou: não me perturbe, vá embora, a porta está trancada, minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudar, passa amanhã, passar bem, vá em paz. Então veja que ele nega ajuda. Ele não mostra compaixão, ele não mostra misericórdia. Agora, o valor da hospitalidade era maior do que o valor de acordar um filho. Então, ele não quer acordar o filho, ele não quer causar um transtorno para o filho. Agora, a hospitalidade, o cuidado com alguém era muito mais importante do que acordar o filho. Então, ele fica falando que não tem. Agora, ele sabe também que isso iria gerar na sua vizinhança um mal-estar, porque ele seria uma pessoa mal falada, uma pessoa que não recebeu um igual, uma pessoa que não cuidou de alguém. Um filho, por exemplo, ele volta a dormir, já a reputação não se recupera. Como que você recupera a reputação naquele contexto que era um vilarejo? Todo mundo conhece a vida de todo mundo. Não tem como. Mesma coisa hoje, você abandonar um pai, por exemplo, uma mãe, você perde a reputação. Segundo a Bíblia, quem não cuida dos seus, nega a fé. Então aqui, negar 3 pães é negar a fé. Negar que você é temente a Deus. Então não tem, passa amanhã, meus filhos estão deitados, a porta está trancada, e a porta aqui denota essa ideia de que havia uma tranca muito grande. Então remover a tranca, um ferrolho, ia fazer muito barulho. Ele não queria causar nenhum constrangimento ali para a sua família. Simplesmente ele fala o seguinte: não me perturbe, não posso ajudá-lo. E aí Jesus fecha esse primeiro momento do texto falando o seguinte: eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se esse seu amigo continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará aquilo que precisa por conta da sua insistência. Agora você imagina, meia-noite, olha as expressões de Jesus. Meia-noite, naquela época não tinha lanterna no celular, não tinha luz elétrica, uma escuridão total. O cara meia-noite com um cavalo, um jumento, não sei, enfim, um camelo, lá da região. Chega lá na porta:
ô meu amigo, um amigo meu chegou de viagem, eu estou precisando acolher o cara aqui e eu não tenho pão, você não me presta 3 pães, amanhã eu te devolvo. E o cara fala, não tenho, minha família toda está dormindo, vai embora. Dá 2 minutos o cara, amigão, não é possível, cara, sou seu vizinho, já arrumei seu jardim aí. Lembra quando sua filha 03 foi nascer, eu peguei lá o meu jumento, levei você até lá no médico lá? Você lembra daquela vez que faltou aí um pouco de azeite, você pegou no meu... Ô meu amigão, o pai que está falando que não tem, se ele não entregou pela amizade, pela camaradagem, pelo amor ao próximo, pelo companheirismo, porque ele entendeu que o vizinho é gente boa, ele ia entregar pelo quê? Pela insistência. E aqui nós chegamos num ponto no texto que eu acho muito interessante, porque a expressão em outras versões é o seguinte: importunação, incômodo, insistência. Insistência até causar constrangimento. Então ele teria que entregar porque ele ia ficar constrangido. Então veja o raciocínio. Se ele não queria acordar a família ao passar pelas crianças até chegar à porta, você imagina o cara derrubando a porta lá, batendo, eu quero pão, eu quero pão. Então ele teria que levantar e falar assim, eu não queria te dar, mas eu vou te dar só para você ir embora. É que nem um vizinho que fica pedindo ferramenta emprestada, por exemplo. A gente que mora em bairro, a gente sabe como que é isso, né? O cara fica pedindo a ferramenta. Aí uma hora você chega e fala assim, vou emprestar pro cara me deixar o quê? Em paz. Aí a sua esposa, como a minha, fala, esse camarada não vai devolver a sua enxada. Ele não vai devolver seu martelo. Mas é melhor ele levar o martelo do que ele ficar toda vez pedindo para mim o martelo. Tem um vizinho aqui perto da igreja que ele não podia me ver, ele queria umas tábua. Falei, não, mas a gente vai usar. Enquanto eu não dei uma tábua para aquele cara, o cara não deixou eu quieto, porque ele ficou insistindo, até ele ganhar. A grande lição da parábola contada por Jesus é o seguinte, que nós devemos ser o quê? Perseverantes. E nós não vamos ganhar de Deus por conta da nossa insistência. Porque Deus é bondoso, mas o que o texto está nos ensinando é o seguinte, que nós precisamos ter o quê? Perseverança. Porque Deus vai nos socorrer, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Se você chegar num pronto atendimento, com uma crise aguda de rim, de vesícula, como eu já tive, com muita dor, e começar a gritar, socorro, socorro, aqui no PA da Zona Norte, socorro, socorro, alguém vem te socorrer. Ou um médico bom, porque quer aliviar seu sofrimento, ou alguém vem te socorrer para você parar de gritar, mas alguém vem te socorrer. Agora, o que Jesus está falando é o seguinte, se as pessoas sendo más, socorrem as outras pessoas, quanto mais a Deus, que é bom, que quer estender a sua mão para socorrer os seus filhos que pedem. Porque filho sabe pedir e pai sabe abençoar. O meu filho, ele tem um jeitinho de pedir as coisas. E ele é, habilidoso. Ele pede uma hora, pede outra, ele fica pedindo. Ele sabe pedir. E você, como filho de Deus, você deve saber pedir. Não para demover o coração de Deus, porque Deus sabe na sua soberania aquilo que Ele deve fazer com você, mas o que Deus deseja da nossa vida de oração é o quê? Perseverança. Algumas pessoas vão esquecer do seu pedido, mas você, por misericórdia, não se esqueça. Eu tenho um pedido do meu coração, eu oro pela salvação de algumas pessoas, desde que eu sou criança, e eu não desisti. Enquanto eu tiver vida, eu estarei orando para ver essas pessoas na presença de Deus. O problema é que nós pensamos que Deus é como nós, humanos, porque nós humanos cansamos.
a gente fica cansado. Agora, se tem uma coisa maravilhosa que eu tenho visto na paternidade, é ouvir meu filho pedindo algumas coisas. Às vezes incomoda, cansa, confesso. Ah, Timóteo, deixa pra lá isso aí. Já falei que não, é assim que funciona. Mas é gostoso ele pedir, por exemplo, papai, faz tal coisa para mim, me ajuda a fazer isso. Eu fico imaginando Deus tendo prazer em ouvir a gente orando e pedindo pelo avanço da sua obra. Eu fico imaginando Deus se alegrando conosco como igreja, quando a gente ora por salvação de vidas que são importantes para nós. Quando a gente ora pelo engajamento, pela unidade da igreja, Deus se alegra. E isso exige de nós o quê? Perseverança. Para alguns é só a persistência, para alguns é insistência, para alguns é importunação, para alguns é um constrangimento. Agora, o que nós precisamos entender é que mesmo em meio a tantas dificuldades, o nosso único refúgio e fortaleza é o Senhor. E o Senhor nos acolhe em oração. E o Senhor nos recebe em oração. E o Senhor nos trata em oração. E mais uma vez eu oro juntamente com os discípulos, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. E enquanto nós estivermos aprendendo a orar, Senhor, não nos deixe dormir como os discípulos que dormiam, a vacilar como os discípulos vacilaram, como eu já vacilei, certamente você já vacilou. Deus, não permita que meu coração seja vacilante. Tem um hino do cantor que eu gosto bastante, quando ele fala assim: a minha fé é vacilante. Que a minha fé, a sua fé não seja vacilante. Que mesmo que não tenhamos respostas de Deus na nossa vida, vamos orar e vamos perseverar em oração, porque certamente Ele está atento ao nosso clamor. E tem muitas coisas que nós receberemos em vida e muitas outras que nós não veremos, mas precisamos ter fé. Abraão, por exemplo, não viu a imensidão do povo que saiu da sua linhagem. Ele não viu, mas certamente ele orou por isso. Eu não sei se eu verei os frutos, por exemplo, dessa igreja ou do futuro do meu filho. Eu não sei se Deus me dará vida, mas eu já oro. Alguém diz que é muita ansiedade da minha parte. Eu diria que é mais dependência e oração. Isso nos leva a pensar um pouco mais adiante, sabendo que o Senhor já está no amanhã. E eu já oro para que a igreja de Deus, a igreja Nova Canaã, seja uma bênção lá no futuro, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Daquilo que Deus me colocou nas mãos, por exemplo, que os meus seminaristas, os pastores que passaram em minhas mãos, que eles deem frutos a 30, 100, e sejam muito maiores na pregação e na eloquência do que eu fui e sou. A gente precisa ter esse entendimento e de passar a vida inteira orando por um único pedido. E não teria como encerrar minha mensagem falando sobre perseverança de oração sem lembrar e sem citar a nossa saudosa irmã Cecília, que orou e foi perseverante em oração. E hoje, boa parte da sua família serve ao Senhor. E nós estamos aqui como igreja, porque um dia essa igreja foi acolhida no seio da casa dela, iniciou na casa dela, e ela orava para ter uma igreja batista aqui na Zona Norte. Cá estamos, depois de alguns anos, como resposta da perseverança da nossa irmã e da bondade de Deus. Que outras pessoas possam contar grandes testemunhos da nossa perseverança e que nós vamos, sim, permanecer confiando em Deus.
Que o Senhor abençoe sua vida, seu coração, e a segunda parte da mensagem eu deixo para semana que vem, tá bom? Fiquem